Estamos de volta. O assunto de hoje é os bastidores da gestão condominial. Se você perdeu o primeiro bloco, volte e assista que tem informações muito interessantes para você. Não deixe de seguir o nosso canal, dar seu like, compartilhar, nos ajude a disseminar informação de qualidade. Estamos chegando agora hoje, fevereiro de 2021, a quase 30 mil seguidores. Nosso objetivo é pelo menos 100 mil. Vamos profissionalizar esse setor. Conto com vocês. Vem comigo. Rafael, eu deixei alguns temas aí para vocês pensarem nesse nosso intervalo. E voltando agora, queria falar sobre a questão de... A gente tem o regimento interno, né, que fala muito de parte comportamental, a questão de aplicação de multas, né, que também está ligado à convenção. Só que não é simplesmente seguir, a gente tem uma parte nos bastidores complicada, né? A gente sofre pressão, sofre retaliação muitas vezes. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão de advertências e multas, porque não é tão simples quanto parece, e depois eu vou confessar aqui uma coisa que aconteceu recentemente num condomínio que eu sugeri aí para um síndico. Por favor, fique à vontade. Como a gente sabe, o regimento interno é a cartilha que rege a convivência entre os condôminos dentro do ambiente condominial. É muito importante que o síndico ele siga o que está escrito, o que está previsto no regimento interno, como aplicação de advertências e multas aos condôminos que eventualmente descumpram algum dos requisitos que lá estão previstos. Isso é importante por quê? Porque à medida em que o síndico de fato cumpre com as regras estabelecidas no regimento interno, as regras passam a ser cumpridas pela comunidade como um todo. Então a negligência em cumprir com aquelas regras, aqueles requisitos, acaba que faz aquele ambiente se tornar um ambiente de difícil convivência. Deixa eu te fazer uma pergunta, Fábio. A gente sabe que tem uma parte também de feeling, né? Então, assim, lógico, a gente tem que seguir advertência, tem que seguir multa, mas a gente sabe que às vezes é colocar a mão num vespeiro que pode ser prejudicial até para o condomínio. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Às vezes o regimento ele tem algumas regras que devem ser seguidas, mas que a gente tem que ser um pouco tolerante para seguir. Vou dar um exemplo clássico, assim, que acontece em muito condomínio. Crachá do carro. Então lá no regimento tá falando, o crachá tem que estar pendurado no retrovisor, mas se o condômino tá na vaga dele, não tá fechando ninguém, é uma vaga simples, ele não tá com o crachá, você vai dar uma multa, você vai dar uma advertência? Você vai lá, você conversa com ele, amigavelmente, fala, a gente tem que seguir as regras, vamos colocar o crachá para identificar, porque qualquer sinistro que tenha, eu tenho como te chamar de uma forma mais rápida e explicar o motivo, o porquê que é importante seguir as regras, né? Eu acho que essa sensibilidade é importante, né? Você deu um exemplo, agora eu vou dar outro, mas também de não sair aplicando... Eu sou um cara que eu sou muito seguidor e falo que tem que ser seguido a legislação e todo o regulamento interno e convenção. Mas eu acredito também que tem que ter uma sensibilidade. Não adianta se você for seguir 100% à risca, qualquer vírgula, daqui a pouco você é odiado no condomínio, você está aplicando tudo e tem coisas que são infrações que não levam mal a ninguém. Está escrito no regulamento interno que tem que colocar o crachá pendurado. O cara colocou o crachá embaixo, dificultou um pouco ali, uma conversa resolve. Eu tive um caso que também é muito delicado, e não me entendam mal quem está nos assistindo agora. Teve um síndico que tem um morador drogado dentro do condomínio e perturbado, deve ter alguns problemas psicológicos, que desceu e verbalmente começou a agredir o gerente predial e começou a falar palavras que não deveriam ser faladas, e aí o gerente predial retrucou e chamou polícia. Só que as câmeras do condomínio não pegam áudio. Então ficou meio que... teve depois um faxineiro que passou, pegou uma parte, mas já estava na discussão, né? E aí a gente sabe, por tudo, que esse cara merecia uma multa, né? Só que não temos a prova do caso. E ele queria que o funcionário fosse mandado embora, porque ele estava na razão dele, o funcionário que estava errado, ele queria que o funcionário fosse mandado embora. E eu sugeri ao síndico que não aplicasse uma multa, que aplicasse uma advertência para os dois,
porque não dava para ver o que estava acontecendo, não temos som, embora a gente saiba o que aconteceu, não temos a prova e eu sugeri não colocar a mão nesse vespeiro, porque muitas vezes, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas muitas vezes você ter um cara desse contra você no condomínio, ele torna a sua gestão terrível, ou até de você renunciar, porque você não aguenta um cara desse. Ou muitas vezes você vira até o risco de vida, porque um cara desse foca em você e pira em cima de você. Então nós temos que ter a sensibilidade muitas vezes, obviamente que explicada, bom senso, e explicada com o corpo diretivo. Ó, o corpo diretivo, o certo era isso, eu não quero um cara desse focado em cima da gente, pirando em cima do condomínio, vamos deixar ele seguir o caminho dele, e aí depois é caso de polícia para ser resolvido. Uma coisa importante, Rafael, são os bons fornecedores, né? O condomínio depende de fornecedores. E também, muitas vezes, o condômino ele olha para o síndico como um bandido que está ganhando dinheiro dos fornecedores. Não que isso não ocorra também, mas é uma minoria de síndico filho da mãe que a gente vai junto expulsar do mercado. Mas como lidar com isso e com a transparência para os nossos condôminos? Então, eu entendo que é essencial para um bom síndico, primeiro de tudo, ter uma relação de fornecedores bastante extensa para que ele possa, a cada necessidade de contratação de serviço externo, ele possa cotar diferentes fornecedores e apresentar para o condomínio em assembleia ou até para o conselho o trabalho que ele fez de cotação e da diferenciação de um fornecedor para o outro, não só com relação ao preço, mas também com relação à qualidade. E no momento em que ele apresenta esses orçamentos para a Assembleia e para o Conselho, ele está demonstrando aí boa-fé e está demonstrando que ele está fazendo uma contratação aí num valor de mercado, no valor praticado pelo mercado. Fábio, essa parte aí é delicada. Bastante, porque por vezes nem sempre o mais barato é o melhor. Muitas vezes, né? Então, eu já tive casos que eu abri para o condômino ajudar, preciso fazer um orçamento. Quem quiser trazer um orçamento, eu estou totalmente aberto, porque não precisa ser uma empresa que eu indico. Então, para manter a transparência e para manter a confiabilidade. Só que às vezes o condômino não sabe o escopo do trabalho, traz uma empresa que ou está se arriscando no mercado, ou não tem a qualificação necessária, e quando você escolhe outra, ele se sente ofendido. Uhum. Ele sente que a gente não confia na opinião dele. Ou que você tem algum interesse obscuro. Ou que eu estou recebendo alguma coisa por fora. Mas é o que eu sempre falei. Eu preciso sempre estar embasado com a característica daquilo que eu preciso apresentar para poder explicar. Não escolhi por causa disso e disso. E muitas vezes trazer a empresa para a Assembleia para que ela apresente o trabalho dela e até os condôminos em conjunto possam decidir a respeito da mais aplicável, né? Eu acho que isso também ajuda bastante na confiabilidade da contratação com relação ao síndico. Eu acho que aqui são dois assuntos, né? Um é a questão de você escolher um bom fornecedor ou um bom prestador de serviço, que é crucial, e nem sempre, ou muitas vezes, ou quase sempre, o mais barato não é o melhor, é o melhor custo-benefício que a gente tem que focar, e aí já começa algumas desconfianças. E o segundo ponto é que, como eu falei, existem alguns síndicos sim que recebem bola, isso que seja 10%, mas reflete nos outros 90% que são honestos. Existem gerentes prediais, zeladores, administradores, então é complicada essa relação e a transparência é o melhor segredo, né? O segredo entre aspas, né? Para você exatamente expor e também falar, morador, essa empresa aqui a gente não escolheu por conta disso, a empresa não tem muita experiência, por mais que ele não entenda, mas pelo menos você foi transparente. Fábio, a questão da administradora, né? Ela pode ser um grande aliado, mas também pode dificultar um pouco a gestão do síndico. Administradora, assim, eu não tive problema com administradoras. Todas as administradoras, eu acho que depende muito do gerente que está te atendendo, o gerente da sua conta. E, assim, eu sempre tive muita parceria. Eu posso ser uma pessoa de sorte, mas eu sempre gostei muito do que eles me ofereceram. E, assim, eu costumo pedir muito, exigir que tenha formato, que não venha informações desconexas. Então, eu sou bem exigente e nunca tive problema sério com a administradora. E esse é o papel, né? O papel da administradora é dar esse suporte. Na verdade, o síndico profissional, que muitas vezes as pessoas entendem errado, ele não faz o papel da administradora. Ele faz o papel do síndico de maneira profissional. A administradora continua sendo o executivo ali, né, do dia a dia. Então, dando suporte até em cotações e orçamentos, fazendo a pasta de prestação de contas, contabilidade,
tem que ser um bom parceiro, né? Perfeito. É muito importante para o síndico profissional e para o síndico como um todo que mantenha revisão do trabalho da administradora, que de fato ele saiba o que está acontecendo nas finanças do condomínio e não delegue totalmente para a administradora o trabalho. É importante sim escolher uma administradora de confiança, uma administradora que exerça um serviço de qualidade, mas é importante que o síndico faça a revisão desse trabalho e entenda das finanças, até porque se ele for questionado em assembleia, pelo conselho, ele precisa entender o que está passando na vida financeira do condomínio. Pessoal, chegando na reta final aqui do nosso programa, vou começar com o Fábio, essa questão de assembleia, né? A gente, num primeiro momento, não sabia o que fazer, né? Não tinha um direcionamento. Aí lá acho que foi em abril, se não falha a memória, veio uma legislação que até 30 de outubro permitia oficialmente a questão da assembleia virtual. E aí, depois de 30 de outubro, nós não temos mais essa parte legislativa e temos um ano que a gente está em fevereiro, não sei, você pode estar assistindo depois desse programa, mas nós estamos em fevereiro e começa agora as assembleias ordinárias, né? Muitas vezes de eleição de síndico, de aprovação de contas, e fica aquela dúvida, faremos presenciais, faremos virtuais ou faremos mistas? E como que está a pressão aí dos seus condôminos? Os condôminos já se adequaram à tecnologia, à digitalização, né? Tem muito condômino trabalhando em home office, já está acostumado por videoconferência, tecnologias que permitem que ele não esteja presencialmente, mas que ele participe de qualquer reunião ou assembleia. Eu não tive problema. Assim, alguns idosos têm um pouco de dificuldade, mas isso é solucionado na assembleia mista, né? Então, assim, desde que você respeite todos os ritos necessários, as eleições, as candidaturas, procurações, por exemplo, é importante que você mantenha isso mesmo no ambiente virtual. Mas né? O seu posicionamento daqui para frente, você vai manter uma mista, é isso? Eu vou de acordo com os condôminos. Então, assim, não vou impor. Sim. Porque tem condomínios com 18 andares, 18 pessoas. Muito mais fácil fazer. Muito mais fácil. E assim, consegue fazer respeitando o espaçamento e tudo. E agora tem condomínios grandes, que o pessoal prefere realmente a assembleia virtual, né? E aí, Rafael? Você como advogado também. Pois na verdade eu concordo com ele, eu acho que vai depender da dinâmica do condomínio que se gere. Acho que tem condomínios que são mais propícios a manter a assembleia virtual, que foram condomínios que se adaptaram super bem. Outros a gente faz mista por terem muitos idosos que não têm muito acesso à tecnologia. E condomínios menores, em que é muito fácil a junção aí dos condôminos para uma reunião presencial, a gente também estuda a possibilidade de manter presencial. É importante corroborar com o que você falou, que de fato a gente está num limbo legislativo. Então, desde 30 de outubro, em que a Lei 14.010 deixou de ser vigente, a gente está sem definição legal e sem uma aprovação legal para as assembleias virtuais ou mistas, mas já tem um projeto de lei da deputada Celina Leão, que é o 2323/2020, e que provavelmente em breve a gente espera que seja aprovado e que de fato estenda aí a possibilidade da gente fazer essas assembleias virtuais ou mistas por mais algum período aí, pelo menos enquanto durar a pandemia. Pessoal, agora eu vou chamar um quadro que é o Aplicando Advertência e já volto para vocês para o agradecimento final. A advertência de hoje é para você, síndico, que foca única e exclusivamente na parte técnica, esquecendo a parte política, os bastidores. Gente, o ser humano é um ser político, o síndico mais ainda. O síndico é eletivo, não é uma prova que você é escolhido. Então, por ser eletivo, ele é um cargo político e você depende do plenário, das assembleias, para conseguir aprovar o que é necessário para a sua gestão. Então, faça a boa política, identifique quem são os pilares do seu condomínio, porque você não vai ter a capacidade de tempo de falar com todos, para que eles disseminem
as informações, dissemine o que é importante para o condomínio e também foque em se aperfeiçoar, em você numa assembleia ter a capacidade de explicar o real motivo das aprovações, mesmo que não sejam aprovações populares, que são importantes para a gestão e para o dia a dia do condomínio. Fica o alerta, fica a dica. Fábio, muito obrigado pela sua participação. Volte sempre. Eu que agradeço pelo convite. Pode contar comigo, Ricardo. Rafael, muito obrigado. As portas estão abertas. Eu sei que você fica Rio, São Paulo. Então, quando você estiver em São Paulo fazendo a gestão aí dos seus condomínios, as portas estão abertas para você aqui. Foi um prazer, Ricardo. Prazer foi nosso. E você que está em casa, mais uma vez reforço, curta nosso canal, compartilhe, vamos disseminar informação de qualidade, vamos profissionalizar juntos esse segmento tão importante para a coletividade brasileira. Até semana que vem.